As informações aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do mundo. Jovem, dinâmico e com jornalismo de credibilidade. Rádio Café, na 101 FM. As notícias atualizadas o tempo todo. Bom dia, estamos chegando com o nosso Rádio Café de hoje. Vamos juntos até as 8h30 atualizar as principais informações da sua manhã. Polícia Civil cumpriu mais de 1.000 mandados de prisão no oeste de Santa Catarina. Algumas informações da Chapecoense, dupla Grenal, daqui a pouquinho no Rádio Café. A reportagem em tempo real, análise sem clichês, jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Rádio Café, na 101. São 8h05 desta quarta-feira, 13 de março. Como nós anunciamos no início do programa, a gente vai conversar agora com o vice-prefeito de Xanxerê, Denilson Biazus. Faz tempo que você não vai tomar um café com a gente, diga-se de passagem, hein, Biazus? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Heriberto. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos escutam e nos acompanham pelas redes sociais. Satisfação estar aqui novamente. Estivemos um período focados em relação à Expofeme e outras ações importantes que nós estamos empreendendo para que a gente possa concluir o nosso mandato com chave de ouro. Biazus, você foi presidente de honra da Expofeme e muita gente se pergunta o que um presidente de honra faz, e eu vi você trabalhando muito nessa Expofeme, dando dicas, orientando a equipe, fazendo social com os expositores, sendo um braço do prefeito realmente, porque eram mais de 300 expositores, mais de 120 mil visitantes. Qual que é a sua avaliação em relação à Expofeme 2024? Bem, essa edição da Expofeme não há nenhuma dúvida que foi a melhor e maior feita até o presente momento, mas não tenho dúvida que a próxima será ainda maior e ainda melhor, porque a história de Xanxerê é assim, a gente eleva o patamar e sempre se supera. E essa última edição, ela atingiu todas as expectativas, superou todas as expectativas. O resultado foi muito positivo, tanto na questão econômica como também no resgate histórico. Foi uma feira que fez nós rememorarmos os 70 anos do município, os 42 anos da Expofeme. Pela primeira vez tivemos uma mulher no comando. Lá no parque, muitos expositores, todos felizes, o público em geral também ficou satisfeito, o parque foi reorganizado para que a gente possa ter atividades lá de forma permanente. Enfim, como presidente de honra, eu participei ativamente de tudo que aconteceu lá, emprestei a minha experiência, porque a última edição eu tive o privilégio de ter sido presidente. Foi uma edição bem desafiadora, porque ainda nós não tínhamos superado por completo a pandemia, tínhamos muitas limitações, inclusive financeiras, e foi uma feira que até então tinha sido a maior, e assim sucessivamente. Então nós estamos bem satisfeitos em relação ao resultado que nós atingimos. Certo. Mudando de assunto, a gente sempre cobrou nas eleições aqui de Xanxerê que o vice fosse atuante, o que historicamente não acontecia. Geralmente o vice-prefeito brigava com o prefeito ou tinha alguma ruptura no próprio partido. Aconteceu inclusive com o MDB na época do Miri, e o senhor tem virado essa chave de fato. Como é que o senhor analisa esses 3 anos e 3 meses, né? Quase chegando aí nos 3 anos e meio de governo, junto com o prefeito Oscar Martarello? Guilherme, o que mais liberta o ser humano é a consciência do dever cumprido. Sempre que eu me propus a fazer algo na minha vida, e isso eu aprendi lá no berço com meu pai, são os princípios e os valores que eu carrego, até hoje vou carregar para o resto da vida, é de fazer o nosso melhor. E fazer o nosso melhor é não pensar apenas em si, pensar na família, pensar nos amigos, pensar na coletividade, porque afinal de contas, se nós estivermos num ambiente saudável, nós também estaremos bem. Do contrário, também é verdadeiro. Então, quando nós nos unimos com o prefeito Oscar Martarello,
Primeiramente, eu identificava nele os mesmos princípios e valores que eu sempre defendi. De honestidade, de trabalho, ao senso de servir ao próximo, de desprendimento, de não agir com ego, com vaidade. Então, eu estou lá como vice-prefeito fazendo exatamente aquilo que eu fiz na minha vida toda. Todos os desafios e missões que eu assumi, eu dei o meu melhor. Eu não consigo fazer nada pela metade. Hoje eu sou vice-prefeito 24 horas por dia. Eu vivo a prefeitura 24 horas por dia. Eu estou lá para ajudar em todas as ações. Muitas vezes elas não aparecem porque é o meu jeito de ser. Eu sempre enalteço a figura do prefeito, que é o nosso líder maior, e eu sempre deixo claro que ele é o condutor do processo e eu sou o auxiliar. Eu estou na retaguarda para ajudar no que for preciso. E graças a Deus as coisas estão fluindo, nós conseguimos virar a chave, virar a cultura de se fazer gestão aqui, mudar a cultura de se fazer gestão aqui em Xanxerê. Hoje nós temos uma gestão profissionalizada, privilegiando os servidores de carreira, as pessoas que têm experiência, sem troca-troca, sem favores políticos, né? Como era comum acontecer. E a gente está vendo que as coisas estão fluindo. Então, eu estou muito consciente e ciente de que eu estou cumprindo meu papel como deveria ser. Estou cumprindo apenas a minha obrigação. 2024 é ano de eleições. A gente vive algumas incógnitas neste cenário aqui em Xanxerê. Lembro-me que até o finalzinho do ano passado, o prefeito Oscar Martarello tinha um discurso muito ferrenho, dizendo que não iria à reeleição, inclusive cotando o seu nome para ser cabeça de chapa com o apoio dele. Passadas algumas circunstâncias, algumas falas de vereadores, até algumas entrevistas nesse mesmo microfone pelo qual o senhor está, o prefeito Oscar Martarello tem mudado um pouco o discurso, mudado um pouco o rumo da prosa. E a gente tem observado também algumas movimentações dentro do próprio PL, que é o partido do qual o prefeito Oscar está hoje. Entre elas, a chegada do ex-prefeito Bruno Bortoluzzi, que me afirmou em entrevista que não será candidato, mas a gente sente algumas movimentações que parece que quer deixar o vice de lado. Existe um acordo, de fato, para que se o prefeito Oscar Martarello for candidato, o senhor permaneça como candidato a vice-prefeito? Guilherme, em primeiro lugar, eu e o prefeito Oscar Martarello, além de sermos os dois comandantes do município, nós somos dois grandes amigos, fora da política e dentro da política. E no âmbito da política, nós sempre tivemos um respeito absoluto um pelo outro. Ele sabe o que eu faço e eu sei o que ele faz. E nós sabemos que a população está satisfeita com esse modelo de gestão. Dos dois. Dos dois. Porque todos sabem que nós administramos a quatro mãos. Isso foi dito na campanha, isso está acontecendo no dia a dia, os servidores que estão lá na prefeitura sabem, os cidadãos de modo geral também sabem, enfim, todo mundo sabe. E como a gestão está produzindo um bom resultado, está extremamente bem avaliada, é natural que outros políticos queiram ocupar esse espaço. Em 2020, quando nós tínhamos um cenário de dificuldade, muitos sumiram, né? Muitos desapareceram. Nós tínhamos uma pandemia, tínhamos muitas dificuldades, inclusive nós éramos motivos de muitas críticas em 2020. Diziam que nós íamos ter que alugar o Costa e Silva, porque o nosso objetivo seria de empregar pessoas, que nós iríamos dar continuidade, que nós seríamos a mesmice, e nós provamos o contrário. E tinha muitos que se diziam da nova política e que nos criticavam, nos taxando da velha política. E a gente mostrou com trabalho que dá para se fazer sim, e fazer muito melhor, e muito mais por Xanxerê. Nunca se teve tanta obra e tantas ações acontecendo. Então, em primeiro lugar, eu não tenho dúvida nenhuma que essa parceria do prefeito Oscar e do Biazus vai continuar. Nós estaremos juntos na próxima eleição, isso eu tenho certeza absoluta. Não precisa nem falar, não precisa nem usar o microfone, porque a postura do prefeito é uma postura igual à minha. Como eu falei, nós temos os mesmos princípios, os mesmos valores, nós dois estamos trabalhando de forma voluntária. Então, o Biazus e o MDB sempre tiveram uma posição.
se o prefeito Oscar Martarello for à reeleição, ele terá o nosso apoio. Independente de o senhor estar como vice ou não? E o MDB, já estou complementando, já tomou uma decisão de que o Biazuz estará na majoritária. Isso decisão do diretório, isso decisão da executiva, isso decisão do Biazuz, que já decidiu que vai concorrer na próxima eleição também, e decisão dos nossos pré-candidatos a vereador. Nós já temos a chapa montada. Então, se o prefeito Oscar Martarello for à reeleição, nós colocaremos o nome do Biazuz para apreciação do grupo. Eu não posso afirmar aqui que eu serei o vice, porque nós teremos um grupo de apoio, né? Um grupo de partidos, e eu não tenho a pretensão de falar pelo grupo. Mas é óbvio que o Biazuz vai colocar o nome dele à disposição para continuar, até porque a população quer, Guilherme, que isso aconteça. Hoje a gente recebe apelo na rua para que a gente repita a chapa. E se o prefeito Oscar Martarello for à reeleição, obviamente que o Biazuz vai colocar o nome à disposição e vai pleitear novamente a vaga de vice-prefeito. Eu bato um pouco nessa tecla, Biazuz, pelo seguinte: a gente ouve dentro do PL hoje se tornando um grande partido em Xanxerê, atraindo muitas lideranças. Eu estava essa semana fazendo uma visita no interior e um fulano me disse assim: não, até um vereador quer serviço do Oscar. Aí surge o nome do ex-empresário Bruno Bortoluzzi. Há uma movimentação, inclusive, de algumas empresas grandes, hoje detentoras de agências de notícias e tudo mais, para que haja uma descaracterização do que se tem hoje, da chapa formada, para colocar um outro nome lá. Isso preocupa o senhor de certa forma ou não? De forma alguma, Guilherme. Eu estou na política para servir e não para me servir da política. Então, quando a gente faz um trabalho bem feito, quando a gente trabalha coletivamente, o MDB e o Biazuz nunca pensaram individualmente. Nós estamos trabalhando coletivamente. A população sabe o que está acontecendo. Embora um ou outro tentando fazer um jogo diferente, é até normal, é da política, a gente sabe. Alguns não conhecem uma palavra chamada ética, outros agem por interesse pessoal. Uma coisa é certa, o Biazuz é um cara com as mãos limpas, é um cara trabalhador, é um cara que está com uma experiência muito grande, sabe o que precisa ser feito na gestão, e eu tenho a confiança absoluta do Oscar. Eu tenho também convicção de que o Oscar vai conduzir todo o processo, né? E eu e o Oscar sempre falamos um para o outro. E no início do mandato os desafios eram muito grandes. A gente tinha muita dificuldade de imaginar o que iria acontecer logo à frente, porque nós tínhamos a pandemia, nós tínhamos dificuldade financeira, nós pegamos o município com uma realidade muito diferente do que está hoje, e nós sempre falávamos que nós entraríamos juntos e sairíamos juntos. Então não tenho dúvida que essa relação Oscar e Biazuz, e Oscar é uma pessoa que ele não deixa os companheiros, as pessoas que mais o ajudaram de lado. Então eu não tenho receio nenhum, eu tenho a convicção absoluta de que a nossa relação ela está muito fortalecida, apesar dessas tentativas. É até natural, quando se tem duas pessoas politicamente fortes que estão fazendo um bom trabalho, que alguns tentem dividir para eles terem uma chance maior de disputa, né? Então é bem natural. E a questão do PL, eu não tenho dúvida de que o Oscar, o próprio Bruno, o governador, eles sabem de que hoje na política não existe ninguém autossuficiente. Hoje, se você não compor, se você não se aliar com as pessoas de bem, que pensam da mesma forma que você, dificilmente você prevalece. Até porque depois precisa ter uma maioria para administrar, etc. e tal. Portanto, Guilherme, o Biazuz não está preocupado com essas ações, até porque eu sei muito bem o nível de relação que eu tenho com o prefeito Oscar. Certo. O senhor disse agora há pouco que, construindo junto com o MDB, o seu nome é um dos nomes à apreciação para a majoritária. Como tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte, vice-prefeito, existe alguma possibilidade de, mesmo com tudo isso que o senhor disse, mesmo acompanhando o discurso do prefeito Oscar, se houvesse uma ruptura, o senhor iria como candidato à majoritária? Não vai ter ruptura, Guilherme. Então não vamos conjecturar em cima daquilo que não vai ter.
Então eu afirmo para todos aqui, e podem me cobrar lá na frente, Oscar e Biasus estarão juntos novamente. Muito bem. Ainda seguindo nessa toada, uma última pergunta. Haja vista, a gente tem notado um esforço muito grande do governador Jorginho Melo de aglomerar o maior número de pessoas no PL, até para dar força para sua reeleição futuramente. Existe alguma possibilidade de Adenilson Biasus deixar de ser pé vermelho, deixar de ir do MDB? Jamais, Guilherme, jamais. Eu não sou oportunista político e quero deixar claro aqui. Esse tipo de comentário é vindo de pessoas maldosas que estão tentando criar algum clima dentro do próprio partido. O MDB é um partido tradicional, o MDB é um partido que buscou e concretizou a redemocratização no país. Tem seus problemas, tem, assim como todos os partidos, mas eu estou filiado no MDB desde os 16 anos. Eu tenho como líder político Luiz Henrique da Silveira, Ulisses Guimarães, Pedro Simon, Mário Covas, que antigamente foi do MDB, Tancredo Neves e assim por diante. Então, o MDB criou políticos muito relevantes no país e o maior deles foi Ulisses Guimarães, embora ele não tenha sido presidente da República, tanto é que a Constituição Federal de 1988 é uma Constituição considerada cidadã em referência a Ulisses Guimarães, que foi o maior líder do MDB e é o meu maior líder político. Então, eu estarei no MDB até o fim da minha trajetória política, porque eu penso o seguinte: o que diferencia um projeto do outro é a pessoa, não é o partido. A mesma coisa agora eu falo em relação ao prefeito Oscar. O prefeito Oscar foi para o PL justamente porque ele entendeu que, além do convite, que era uma alternativa muito importante para Xanxerê. Inclusive, porque o PSDB se dissolveu. Exatamente, porque o PSDB deixou de existir, perdeu o protagonismo. Inclusive, agora o próprio prefeito de Concórdia, o Pacheco, foi para o PSD. Todas as lideranças do PSDB saíram do partido. E o prefeito Oscar não foi diferente, não restou outra alternativa para ele. Mas essa guinada foi justamente pensando no município em razão de que o PSDB deixou de existir. Mas o MDB ainda é o maior partido do Brasil. Aqui em Xanxerê, aqui em Santa Catarina, aliás, foi o partido que mais administrou o estado, que mais governadores teve. E Santa Catarina é o melhor estado do Brasil e é um estado conservador e um estado de direita. Então, aqui em Santa Catarina, o MDB sempre esteve alinhado com essa ideologia. E, aliás, Guilherme, o MDB é peça-chave do governo estadual. O MDB tem secretaria e eu ouvi de lideranças importantes do PL que o governador Jorginho quer ter o MDB junto na chapa em 2026. Tem uma dívida, inclusive, com a Inclusive, senadora. Ele se elegeu senador com apoio do MDB. E o governador Jorginho sabe que em 2026 ele vai precisar ter um grupo de apoios importantes para a reeleição dele. Então, eu vejo, e não vamos nos esquecer, Guilherme, que em 2016 eu disputei a eleição aqui em Xanxerê para prefeito, tendo o PL como vice. E em 2020, se eu tivesse sido candidato a prefeito, que em última hora eu acabei desistindo e apoiando o prefeito Oscar, a minha vice teria sido do PL. Então nós temos uma relação muito próxima e de afinidade com o PL aqui em Xanxerê. E tem algumas lideranças hoje do PL que talvez não sejam favoráveis a isso, mas são pessoas que entraram agora no PL, não são pessoas que têm raízes no PL. Então eu vejo essa relação entre PL e MDB muito fortalecida aqui no município e também no estado de Santa Catarina. O senhor falou que o MDB é um partido de direita, conhecendo-o, sei das suas convicções, mas em dezembro o professor Alessandro disse algo que me chamou a atenção numa coletiva após a última enchente que nós tivemos, dizendo que o PT e o MDB, chegando a dizer que inclusive o senhor era a base do PT. Como é que o senhor avalia isso, haja vista de que o PT já disse, inclusive em rodas de conversas, em entrevistas, de que com a ida de Martarello para o PL, o PT lança candidato. O MDB é base do PT, sim ou não? Ou é uma esfera, uma conversa lá para Brasília, que em Xanxerê é outra história? Guilherme, falar até papagaio fala, né? Quem me conhece sabe do meu viés ideológico, mas eu respeito qualquer ideologia.
Eu não sou extremista nem de um lado nem do outro. Eu sou de centro. O MDB é um partido de centro. É um partido do diálogo, é um partido do equilíbrio. O MDB sempre ajudou todos os governos a governar. Hoje é base do Lula, inclusive. Hoje é base, foi base do Bolsonaro. Ajudou em votações importantes na época do Bolsonaro. Porque o MDB é um partido forte, é um partido com muitos deputados, com muitos senadores, que tinha o maior número de prefeitos, agora está em segundo, porque em São Paulo o PSD acabou ficando com todas as prefeituras que eram do PSDB, mas o MDB, Guilherme, em nível federal, assim como o PSD aqui, que tem como maior líder o João Rodrigues, que se diz de direita, é um partido que lá em Brasília tem 3 ministérios. E vamos falar do PP. O PP, que aqui em Xanxerê, aqui em Santa Catarina, se intitula de direita e quer levar todos os louros da direita, tem um ministério no governo federal. O Ministério dos Esportes é ocupado por um deputado federal do PP. Uma coisa é o discurso, Guilherme, outra coisa é a prática. Então, acredito que só o PL, talvez um Novo, que não tem nenhum cargo no governo federal. Os demais partidos acabam compondo. Eu não concordo com essa prática lá em Brasília, mas aqui em Santa Catarina nós estamos alinhados com o nosso espectro político, que é a direita. Nós estamos com o governador Jorginho e eu escutei de pessoas próximas ao governador Jorginho que no próximo pleito o partido da preferência dele para formar parcerias com o PL é o MDB. Porque ele sabe da importância do MDB. Então o senhor não é base do PT? É óbvio que não, né, Guilherme? E a minha história fala por si. Quando eu fui vereador entre 2013 e 2016, é só pegar os discursos meus lá na Câmara de Vereadores. Agora tem uns que acham que reinventaram a roda. Mas a gente está combatendo algumas práticas há muito tempo. E o povo não tem memória curta. E hoje com a internet, com as redes sociais, é fácil você ir lá no YouTube buscar um discurso de 2013. E eu lanço esse desafio para quem quiser pesquisar na internet os meus discursos quando eu fui vereador, vão saber qual exatamente é a minha linha de pensamento. Mas agora, como vice-prefeito, eu respeito e tenho o dever de respeitar todos, porque a gente administra para os de direita, para os de esquerda, para quem votou, para quem não votou, enfim, a gente age de forma democrática. Não, perfeito, eu fiz questão de pontuar essa questão porque a gente havia ouvido só o outro lado da história. O senhor falou sobre a questão do PP, uma última pergunta para a gente encerrar, porque eu sei da sua agenda corrida. Como é que está o relacionamento com o Evandro Berto, que ficou com a herança de Hélio Winkler aqui em Xanxerê e teve uma ruptura significativa na administração? Não dá para entender se Evandro Berto é base do governo, se não é, porque tem discurso que é aliado, tem discurso que é contra. Eu já chamei ele aqui para estar nesse microfone, ainda não teve oportunidade, tempo para vir para cá. E a gente sabe de conversas de bastidores, inclusive, que houveram alguns atritos entre o senhor e ele, de forma respeitosa, mas houveram divergências de ideias. Como é que está o PP hoje na administração? Existe conversa, não existe? Bem, Guilherme, a relação é de alto nível. Divergência, sim. Não tenho nenhum receio de afirmar isso. Acredito que é possível construir um projeto em comum. Apenas a gente tem que agir de forma transparente, agir de forma republicana, pensar na coletividade, não pensar em si ou no partido. E o MDB provou isso, Guilherme. O MDB tem pouquíssimos cargos comissionados indicados lá na prefeitura. Mas isso, no momento oportuno, nós vamos debater. O MDB criou a consciência de que é necessário governar para todos, para a cidade, e não para um grupo político. Certo. Então, o que eu posso afirmar é que Oscar e Biasus estarão num projeto em que a coletividade estará acima de projetos pessoais ou partidários. Isso eu não tenho dúvida nenhuma e não abro mão de agir dessa forma. Enquanto eu estiver na política, e aliás, Guilherme, se pegarem os meus discursos lá de 2016, quando eu concorri a prefeito, eu falava exatamente aquilo que está acontecendo hoje. Então eu e o prefeito Oscar estamos seguindo um pensamento que a gente acalenta há muitos anos. E mais, esse modelo de gestão, enquanto
tiver Oscar Ibiazus ou um de nós lá defendendo essa ideia, ele vai prevalecer, porque nós não vamos mudar a forma de governar, porque é a forma que mais está trazendo resultados positivos para Xanxerê. Tá certo. Vice-prefeito, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes aqui no nosso programa. Obrigado, Guilherme. Desejar um excelente dia a todos os xanxerenses. Adenilson Biazus, vice-prefeito, ex-secretário de Estado, conversando com a gente aqui no Rádio Café, agora 8h30, para Liberty Auto Center, Marafim Móveis e Cressol. E Mega Parabrisas, esse é o nosso Rádio Café. As ofertas mais quentes, os menores preços, muito mais economia.